neutralidade já é escolher o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Caramba. Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo pra matar todo mundo. É. Só de você falar, não tem nada a ver com isso, Eu não conheço ninguém aqui. você já assumiu a posição do algoz. A vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia, você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele, porque você é omisso. E na guerra do grande conflito é esse. Está tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra o mal. Uma batalha. Agora, quer ver que bonitinho? Mas aí você estava falando da possessão que você... Das possessões que você... isso é só a ponta do iceberg, é o que aparece. É o que aparece, porque como eu falei, o diabo não é monótono. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios que aprendem a arte da hipnose. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios. Que têm diploma de hipnologia. Você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério. Ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário. Aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose. Sugestão. De autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura. Sai demônio, faz aquele teatro todo. Aquele ali foi um falso exorcismo. Mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo. Outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. Conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev. Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal, se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização, ele fala de civilizações interplanetárias, as mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. E existe. Existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kardashev. Então, por isso que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir mantras. Mas me fala, eu te interrompi sobre esses... você ia contar uma história de possessão. Eu me lembro uma vez, eu tive poucas experiências nesse sentido. Eu já vi umas coisas estranhas também na igreja que me assustaram. Assim. Eu tive poucas experiências dessas, mas o suficiente para eu ver que realmente poderia ter atos demoníacos. Eu lembro de um rapaz, não vou revelar o nome dele, é claro, em Belo Horizonte, que estudava comigo. Eu estava ainda no ensino médio. E um dia a gente foi estudar a Bíblia e ele incorporou. E a voz dele ficou muito modificada. E aconteciam coisas muito sinistras. Eu lembro de uma cena que ele virou e falou assim... Eu não sei o que ele falou lá, não lembro mais. Que foi uma luta com o diabo ali, porque Jesus fala que tem algumas castas que só saem com jejum e oração. Caramba. E quando ele falou assim, ele olhou para a torneira e a torneira, pá, disparou na mesma hora. Porque saindo água? Saiu água. Ele só olhou. Vamos pegar
a matemática e a estatística. Qual a chance matemática do cara olhar para você, olhar para a torneira e pá, dispara? Do nada. Nessa hora... E ela não quebrou a torneira, não nessa hora. Ela só abriu. Ô, Rodrigo, se eu estivesse lá, nessa hora, mas eu só pegava o celular e corria e nunca mais voltava naquela casa ou olhava para aquela pessoa. Só isso. Claro. De medo. Eu sei, mas dá realmente um certo medo. Mas sabe... Mas o demônio tem esse poder? Tem. Tem e não tem. De alterar uma coisa física? Claro. É? Claro, por que não? Mas... Se o ser humano tem... Mas a gente não consegue fazer uma torneira espirrar água. Sim, mas na Idade Média também a gente não conseguiria fazer uma imagem sair de um aparelho para o outro sem nada. Ah, sim. Ele tem um conhecimento muito maior que... Exatamente. Você está entendendo? Porque, na verdade, o que é um milagre? Uma das objeções que o pessoal apresenta ao milagre é justamente o fato do milagre aparentemente desafiar as leis da física. Mas, na verdade, a lei da física está constantemente sendo desafiada lei contra lei. Eu dei o exemplo da física quântica. Sim. Se eu pegar um objeto aqui e jogar para cima... Ele cai. Ele cai. Só que numa fração de segundo, enquanto ele está subindo, a lei da propulsão... Está agindo. Está agindo. Ela não quebrou a lei da gravidade, mas colocou em suspensão temporária. São duas leis antagônicas. Uma que está atraindo o objeto para o centro da Terra, outra que está mandando o objeto subir. Houve uma fração de segundo em que esse objeto ficou zero, parado. Depois ele começou a descer. Quando ele começou a descer, para onde foi a lei da propulsão? Ela não foi anulada, mas ela ficou em suspensão. Aí a gravidade começou a tomar. Então, veja bem, eu tenho leis da física que uma coloca a outra em suspensão e age. Acho que o demônio, Lúcifer, Satanás, o Sete Peles, que mais? O dito cujo, o Carcará sanguinolento. Parede mijada. Hã? Parede mijada. Nunca ouvi falar também essa não, viu? Já vi até cão de calçola. Cão de calçola? Isso é na Bahia. Cão de calçola é o diabo de calcinha. Caramba. Esse cara aí, ele, de certa forma, ele consegue curvar as leis ou usar conforme... Sim, ele tem conhecimento da natureza. E ele tá desde o começo aqui, ele também ele sabe tudo. Os algoritmos, ou mesmo, vamos pegar a física quântica que nós estamos descobrindo agora, para frente de Watson, o DNA que o Watson descobriu agora, o diabo já está descobrindo lá atrás. Só que hoje o método dele é mais sofisticado, ele atualiza. Rede social. Rede social. Certeza. Você tá entendendo? Por que fica aparecendo aquelas minas dançando quando você abre o TikTok? É o demônio. É um monte de coisa. Ele tem meios de dominar a mente das pessoas. E outra, mesmo muita gente fala assim, eu não quero saber de religião, não, porque religião oprime. Religião... Olha, limita. Quer ver o que limita e oprime? Algoritmo de YouTube. Total. Você fica dentro de uma bolha. Aliás, um documentário que, desculpa fazer merchan aqui, mas acho que todo mundo tem que assistir, é o Dilema das Redes. Incrível, já falei várias vezes dele. É o Dilema das Redes, você tá entendendo? Quer coisa para tirar mais... Tem um livro chamado Biology, que não significa biologia. Buy, to buy, em inglês, comprar, ology. Biology. A capa dele é amarela, muito interessante. Agora eu esqueci o nome do autor aqui. Esse livro, ele mostra as técnicas comerciais para te obrigar a comprar. Então você acha que você gosta da Coca-Cola porque você gosta da Coca-Cola? Não, porque tem técnicas subliminares em filme que você sai do cinema querendo tomar uma Coca-Cola. A gente já está comprovado isso aí. Fizeram várias experiências, colocar um frame no meio de vários. Exatamente. Com a Coca-Cola parece teoria da conspiração. E muita gente que fala assim, não quero saber de Deus porque oprime. Não, o que oprime é justamente... Olha que interessante. Você sabe qual a palavra que mais se repete nos 10 mandamentos de Deus? Não. Não. Bingo. Quando eu olho assim, a palavra não parece que ela vai tirar a minha liberdade, vai tolir minha liberdade. Não faça isso. Até para falar não, independente do idioma, não em hebraico, lo. Não em alemão. Em alemão, nein. Em português, não. Em espanhol, no. No. Em inglês, né? Not. No. Tudo te faz fechar. Agora vamos pegar as palavras como sim. Em hebraico, can. Can. Em inglês, yes. Em português, sim. Te obriga a sorrir. Então o não parece que já é uma coisa que ninguém quer saber. Tanto é que o pessoal de neurolinguística diz que se você quer induzir uma pessoa a uma coisa, jamais diga para ela assim, olha, não esqueça
de trazer que ela vai esquecer. O correto é lembre-se de. Tá. Mas vamos olhar dentro da ótica divina. O não vai te dar liberdade. Sabe por quê? Suponhamos que, por essas leis que você não tem controle sobre ela, você fosse obrigado a me dar um presente no meu aniversário. Como assim? Supostamente. Aí que existe uma lei? Porque tem muitas leis que você não tem domínio sobre elas. Por exemplo, por mais rebelde que você seja, não adianta você ficar de regata no inverno. Existe uma lei acima da sua vontade que te obriga a usar casaco. Porque eu tô sentindo frio. Porque você está sentindo frio. A natureza não pergunta para você assim, você gosta de frio? Não, se você mora em Michigan, eu passei um tempo em Michigan lá, rapaz, não dá, neve cai, acabou, você tem que sair de casa, tirar a neve do carro, aquele saco todo e tal. A natureza não pergunta para você, você tá afim que neve hoje? Então existem regras que estão acima da sua vontade. Quer emagrecer? Faça ginástica, faça regime. Quer controlar a diabetes? Evite açúcar. Então é nesse sentido que eu estou dizendo, há regras que estão acima da minha vontade. Nessa suposição, imagine que nessas regras você fosse obrigado a me dar um presente no meu aniversário. Aí eu viro para você e vou lhe dar uma lei conforme os 10 mandamentos. Uma lei negativa. Eu falo assim, Vilela, não me dê camisas. Eu tenho muita camisa lá em casa. Não me dê camisas, não. Quando eu falo não me dê camisas, eu não estou tolhindo a sua liberdade. Pelo contrário, eu estou abrindo um leque de opções. Você pode me dar um relógio, um sapato, uma meia, uma cueca. Você pode me dar até um pedaço de papel amassado no chão que está dentro do que eu pedi. Porque eu falei, não me dê camisas. Tudo que não é camisa. Você pode dar. Então o não te liberta. Agora eu vou te dar uma lei positiva. Dê-me um carro 0 km. Aí você tá... Não tem opção. Você não tem opção. E é exatamente essa a diferença da lei de Deus, os 10 mandamentos, e a lei do mundão. A lei de Deus diz, não mata. Não adultera, não cobice. Mas ela te dá um monte de outras opções de ser feliz. A lei do mundão, não. A lei do mundão faz o seguinte, pode olhar que as propagandas são sempre no imperativo. Beba tal coisa. Faça isso. Assista agora. Não perca. Amanhã. Faça. Veja. Finge. Tal. Use. Tome. Coma. Tudo ordenando. E muitas coisas, no início você pode escolher, por exemplo, droga. No início você pode escolher se usa ou não. Depois você só vai escolher qual boca de fumo você vai usar, porque deixar a droga não é fácil. Então, quer dizer, a lei do mundo, ela tem uma aparência de piedade, de liberdade, mas ela tolhe você. Ela tem uma aparência de sim. De sim, mas é um sim que te obriga. Por isso que muitos jovens hoje, eles não são o que são porque eles gostariam de ser. Eles são o que são porque se eles ousarem ser diferentes, a galera vai excluí-los. E ninguém quer ser esquisito. Ninguém quer ser rechaçado. Quer fazer parte de uma turma. Ele tem que fazer parte de uma turma, então ele paga o preço da turma. Ele não vai para a igreja porque a igreja tolhe a liberdade. Mas ele se envolve numa turma que igualmente tolhe a liberdade dele e ele faz aquilo bonitinho, sem questionar. Sem reclamar. Exatamente. Esse é o ponto. E agora eu queria falar de uma coisa que é um assunto que, cara, eu acho que da Bíblia é um dos assuntos que eu